Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020. Estamos começando mais uma live. Quero cumprimentar aqui a Vera Lúcia, 2500, acabou de entrar. Deus abençoe, bem-vinda. Vamos daqui a pouquinho receber o meu convidado de honra, pastor Silvano Doblinski, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico do Jabaquara. O Jabaquara é um bairro que fica na capital paulista. E o tema para hoje é muito bom, hein? Nós vamos falar sobre a formação dos obreiros para o pastorado. Wesley Correia, o secretário da nossa igreja. Deus abençoe. Pastor Silvano acabou de entrar. Pastor Silvano, já vou mandar o convite para o senhor. Convite, pastor Silvano, por gentileza, aceite o convite que vamos dividir a tela e vamos conversar. Paz do Senhor Jesus, pastor Silvano. Paz do Senhor, pastor Éder William, grande teólogo, grande homem de Deus. Eu quero também, nessa oportunidade, dar um abraço, mandar uma saudação ao seu pastor presidente, presidente da Convenção do Estado do Paraná, pastor Davi Secundo Barreto, grande amigo, grande companheiro, e que tem feito um grande trabalho para o Senhor no estado do Paraná, especialmente Curitiba. E eu quero também parabenizar o senhor, que eu tenho acompanhado nessa quarentena, nessa pandemia, incansavelmente. O senhor tem estado à frente, fazendo lives, entrevistando não só pastores, mas cantores, conjuntos musicais, músicos, enfim, uma preia de pessoas do ministério, e professores de escola teológica, diretores, e isso tem sido edificante. Eu acho incansável o seu trabalho. Enquanto alguns estão aproveitando para relaxar, para se esconder, para descansar, o senhor tá na linha de frente, dando suporte às igrejas com esse trabalho que eu acho maravilhoso. Esse trabalho das lives, essas entrevistas que o senhor está fazendo. E então eu acho importantíssimo. Muitas delas entrei, vi o senhor entrevistando, participando nos debates com os entrevistados, e eu achei de suma importância. Me sinto honrado de ter sido convidado pelo senhor para poder participar hoje, nesse dia 30 de julho, nessa noite fria. Aqui em São Paulo tá frio, tá 16, 17 graus aqui em São Paulo. Eu acho que aí tá mais frio. Tá frio, vou até consultar aqui o termômetro para ver direitinho como é que tá aqui o clima, pastor. Peguei aqui a temperatura. Nesse momento está fazendo 9 graus em Curitiba. Olha só, mais frio do que aqui em São Paulo. Para Olha como nossa, é que eu estou, pastor. Estou com luva aqui. eu estou vendo o senhor aí todo encapotado. O senhor está com muitas blusas aí. Pastor Silvano, eu trago para o senhor um forte abraço fraterno do nosso presidente do Campo do Cajuru, em Curitiba, e também presidente da Convenção do Estado do Paraná, Nação Madureira, pastor Dr. Davi Secundo de Souza. Ele esteve conversando comigo e pediu para transmitir esse abraço afetuoso ao Senhor, à sua digna família, bem como ao campo que o senhor preside em Jabaquara,
O recado do meu pastor, então, está dado. Receba aí, em Amém. nome de Jesus, a saudação, pastor Silvano. Recebo com muita alegria. O Davi Secundo é um amigão, companheirão de convenções, de reuniões. A gente teve a satisfação de viajar junto, né? A gente sempre viaja junto, tá nos aviões, nos aeroportos, em rodoviárias e nas convenções em si. Então a gente conversei já muito com ele, assim, a gente já palestrou muito, conversamos muito assim sobre a obra, sobre várias coisas. Então não é um amigo só de 5 minutos de encontro de convenção. De encontro a gente ficar 2 horas batendo papo e conversando. Então por ele ser um presidente de convenção de um estado importante da nossa nação, ele ainda tem essa humildade, uma pessoa, eu achei uma pessoa bem humilde, bem simples, de atender, de acolher, de recepcionar qualquer pessoa que se aproxima dele. Ele nunca foi exaltado, orgulhoso ou soberbo. Então, eu admiro o ministério dele, o trabalho dele, e falo para você, no sul do Brasil, contando os 3 estados do sul, o que eu destaco é o Davi Segundo Barreto, que eu conheço assim, de madureira, forte, que se destaca, que vai para frente, vai para cima, né? Que faz um trabalho destacado. E o senhor, como teólogo, como diretor de escola bíblica, diretor de instituto bíblico, e eu acho que o senhor faz um trabalho maravilhoso. A gente precisa no Brasil de pessoas como o senhor, que tem a visão nossa, a visão assembleiana, e faz esse trabalho, vamos dizer assim, do acompanhamento teológico, do acompanhamento disciplinar da matéria teológica, e visando sempre, tenho visto nas lives, nas entrevistas, tirando a essência de cada entrevistador dos assuntos pautados. E os assuntos que o senhor tem colocado, eu tenho visto aí assuntos importantíssimos, assuntos maravilhosos, assuntos de suma importância para o entendimento cristão, para todo o povo, não só para os obreiros. Eu sei que o tema, como o de hoje, atrai a atenção dos obreiros, mas muitos membros querem saber esses assuntos e estão por dentro. Hoje nós temos um grande grupo de crentes fazendo curso de teologia. Eu sempre houve época que não havia oportunidade dos pastores, dos obreiros terem uma formação teológica por causa das restrições, das opiniões contrárias e também de poucas escolas para dar o curso teológico. Hoje, praticamente toda a série de campo tem uma escola teológica, toda a série de campo tem uma escola teológica, um diretor, com professores, e fazem nas suas congregações extensões para ministrar o curso de teologia. Então, hoje todo mundo tem oportunidade. Que nem hoje aqui no campo do Jabaquara. Nós temos uma escola que o senhor talvez até conheça. O senhor entrevistou a missionária Ivanicena, junto com o seu esposo Júlio Sena, que são os diretores da nossa escola teológica aqui do Jabaquara. E a gente tem um curso básico, tem um curso médio e tem um curso bacharel. Então, isso já fazem muitos anos, mais de 10 anos. Então, que a gente tem o curso teológico aqui, e grande parte dos crentes, uma boa parte, já fez, está fazendo ou já fez o curso teológico. Então, independente da pessoa ter a chamada para o pastorado, ter a chamada para o obreiro, a pessoa está se sentindo necessitada de ter um aprimoramento bíblico, um aprimoramento teológico. Então, há muitos crentes fazendo,
e líderes de jovens, professores de escola dominical, regentes, membros, e sem contar os obreiros, que é diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, sem contar esses obreiros. Mas contando os membros em si, muitos membros têm um curso de teologia. Aqui na igreja sede do Jabaquara, talvez eu tenha uns 100 crentes que já fez o curso de teologia, ou mais. Então, e no campo, muito mais. Então, a gente sabe da importância dessa formação, desse curso, e também tendo um curso do nosso perfil, da nossa, vamos dizer assim, com a nossa visão, eu acho que fica mais chamativo, mais importante para os membros participarem, para os crentes participarem. Então, eu acho de suma importância fazer o curso de teologia e ter essa formação teológica. Eu acho que, como o senhor vai talvez fazer algumas perguntas, vai me perguntar alguma coisa, mas eu vejo como necessário hoje todo obreiro ter um curso de teologia. Aqui no Jabaquara, no nosso campo, na igreja sede, além da escola teológica, nós temos a escola de ministério. A escola de ministério, que é um curso de 3 meses, com 9 matérias, para todo obreiro que vai ser consagrado fazer esse curso. Então, são matérias práticas, até não ligadas à teologia, mas, assim, não ligadas no sentido, não matérias do curso teológico, mas matérias do curso prático, de uma maneira prática, do obreiro exercer o diaconato, de exercer o presbitério, de exercer o pastorado. Então, a gente tem aqui todos que vão ser consagrados a diáconos, a presbítero, a evangelista, têm que fazer a escola ministério. Então, além de nós incentivarmos a fazer o curso de teologia. Então, nós temos a apostila toda elaborada. Já temos 20 anos já a escola ministério. Temos 20 anos já que funciona no campo de Jabaquara. Já formamos mais de 1.500 membros, tantos membros como obreiros, umas 1.500 pessoas mais ou menos formadas na escola ministério. Então, eu acho, quanto mais aperfeiçoamento para o ministério nós, como igreja, tivermos, melhor será o andamento da igreja, melhor será o andamento do trabalho, melhor será o andamento do trabalho. Então, e toda igreja que tem uma formação boa, teológica, dos seus pastores, dos seus obreiros, ela vai ganhar na maturidade, ela vai ganhar de uma igreja séria, de uma igreja, não é uma igreja menina, uma igreja infantil, uma igreja legal, legalizada, uma igreja que tem estrutura, e os membros que vão congregar nela se sentem satisfeitos de ver que a sua liderança, que é o corpo, seja a diretoria, os obreiros, tem formação teológica, não fala bobagem, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, hoje é essencial, é fundamental. Houve época que alguém achava que não era tão necessário. Hoje é indispensável fazer um curso teológico. Hoje é indispensável para todos que exercem o ministério. Desde um diácono, uma diaconisa, até um pastor. Então, eu vejo como fundamental, necessário, o conhecimento bíblico e o conhecimento das matérias teológicas, para ele ouvir e saber peneirar aquilo que ele está ouvindo. Então, quem tem um curso teológico, ele peneira. Todo mundo que tem um curso teológico tem um senso crítico de avaliar a mensagem, de avaliar pregações, de avaliar os estudos bíblicos, de avaliar uma escola dominical, o professor, a aula que está dando, e poder interagir. Então, quem tem um curso de teologia tem
essa instrução, esse preparo e esse senso de avaliação. Então, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do senhor, pelo trabalho que o senhor faz, pelo ministério que o senhor exerce, como diretor de escola teológica, como pastor, como teólogo, fazendo um grande trabalho para o reino de Deus. E hoje o senhor não está só em Curitiba, o senhor não está só no Pará, o senhor está no Brasil todo. O Brasil todo está assistindo o senhor. O Brasil todo está participando das lives, está interagindo. Daqui uns dias o pastor Davi vai ficar até enciumado. Fala, o pastor Éder William está mais conhecido que eu. Está mais conhecido que eu. Ele está rodando o Brasil aí, rodando o Brasil e através da live. Como está difícil a gente viajar, e as lives estão alcançando aí as casas, alcançando os crentes, os membros, alcançando os membros, e eu acho de suma importância esse trabalho. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso convidado especial, pastor presidente Silvano Doblinski, que é o anjo da igreja, que conduz a gestão do campo eclesiástico do Jabaquara. Jabaquara, para quem não conhece, é um bairro ali da capital paulista. Fica próximo do aeroporto de Congonhas, não fica? Correto. Fica perto do aeroporto de Congonhas. E ouvindo o senhor, eu me recordei do que o pastor Deiró de Andrade diz. É bom ouvir os pregadores, mas ouvir um pastor é muito melhor, né? Porque o senhor vai falando, pastor Silvano, e a gente vai aprendendo, a gente vai refletindo, a gente vai absorvendo, sendo edificado. Queridos internautas, pastor Silvano Doblinski, para quem não sabe, é um dos preletores da maioria das escolas bíblicas de obreiros e membros que nós em Madureira chamamos de EBOM. Pastor Silvano Doblinski é presença obrigatória como preletor das escolas bíblicas de obreiros, e o servo de Deus tem muito lastro, muito café no bule, muita experiência, muita base bíblica. E ele disse, pastor Silvano, quero parabenizar a escola de ministério de 3 meses que o senhor tem aí incentivado no campo do Jabaquara, porque eu me recordo que o pastor José Domingos Bittencourt, que preside o campo de Utinga, ele também tem essa metodologia. Antes dos obreiros em Utinga serem consagrados ao diaconato, ao presbitério, eles passam também por uma escola preparatória de 3 meses, além do incentivo para fazerem o curso teológico. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela gestão eclesiástica que o senhor tem desempenhado com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito compromisso, segundo os princípios da palavra de Deus. E o nosso Ministério de Madureira e a nossa Assembleia de Deus está bem representada em Jabaquara pela sua presidência. Para quem está entrando agora, pastor Silvano Doblinski, que é o nosso convidado, pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, Campo do Jabaquara. Vamos conversar até às 11 da noite. Já passou 20 minutos, viu, pastor Silvano? Meu Deus, está correndo o tempo. O tema de hoje é a formação do obreiro para exercer o ministério pastoral. Quem entrou agora, fique tranquilo que eu estou gravando a live, depois eu vou deixar a mesma no Instagram, na aba IGVTV, e vou encaminhar também ao querido pastor Silvano o link com a gravação, para que ele, caso assim deseje, possa compartilhar com os seus contatos de redes sociais. Outro sim. Meus queridos internautas, no rodapé do seu smartphone tem o desenho do aviãozinho, que é o direct do Instagram. Se você clicar no direct, que é o aviãozinho, você vai convidar os seus amigos do Instagram para que eles participem da live conosco. Se os irmãos e as irmãs assim desejarem fazer, ficaremos agradecidos. Pastor Silvano, de forma até introdutória, o senhor já
já deu o start aqui da nossa conversa, da nossa live, mas segundo a sua experiência como pastor presidente, e ao longo da sua vida cristã e da sua trajetória pastoral, como é que o senhor entende a questão da formação de um obreiro para que ele assuma a igreja como dirigente, enfim, quais são os passos necessários que antecedem a formação de um dirigente de congregação, de um pastor de igreja que possivelmente futuramente vai assumir um campo? Quais são os preparos que devem ter do ponto de vista de Deus, do ponto de vista humano? Quando eu falo do ponto de vista de Deus, eu estou dizendo o que Deus faz na vida desta pessoa, como é que é o preparo de Deus na vida dessa pessoa, e como é que é também a contrapartida, o que essa pessoa tem que fazer, qual é o preparo dela para essa pessoa não cair de paraquedas no ministério, para ela ser preparada, formada, qualificada, capacitada, para ela exercer o ministério pastoral com excelência? Respondendo a essa pergunta, eu quero dar, assim, em poucos minutos, o meu perfil, o meu chamado, E no meu chamado acaba quem está ouvindo, assistindo, entendendo um pouco de como essa formação e como essa chamada acontece. Meu pai é o fundador do Campo do Jabaquara, pastor João Doblinski. Meu pai é presidente de honra do Campo do Jabaquara. Ele fundou o Campo do Jabaquara há 63 anos atrás, juntamente com a minha mãe, missionária Josina Bandeira Doblinski, que o Senhor a levou agora em outubro de 2019. E hoje meu pai está com 90 anos, é presidente de honra do campo, muito honrado. Ele iniciou sozinho o início do trabalho. E nós somos em 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Eu sou o irmão do meio, eu sou o quarto. Então, e o único dos irmãos que é pastor sou eu. Eu tenho um irmão que é evangelista, um irmão que é presbítero, 2 irmãos que é diácono, e eu que sou pastor. Tenho uma irmã missionária, uma irmã evangelista e uma irmã membro. Então, nós somos em 8 irmãos. E o do meio, que sou eu, teve a chamada para o pastorado. E Deus me chamou desde o berço. Desde o berço, quando fui apresentado na igreja, pastor Manuel de Mello, que foi o fundador da Igreja O Brasil para Cristo. Ele estava visitando a nossa igreja naquela ocasião, e meu pai aprove me apresentar naquele dia. Eu tinha 1 mês de idade, e ele tomou nos meus braços e orou e profetizou que aquele menino seria um ministro de Deus, chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. E desde lá eu fui ouvindo profecias, tendo sonhos, recebendo mensagens. E eu fui crescendo na igreja, meu pai sendo pastor. Eu fui, me converti com 14, 15 anos, aceitei Jesus, me batizei, entrei na banda, entrei no coral, entrei na mocidade. Tocava o que na banda? Eu toquei trompete durante 5 anos, e depois toquei o baixo tuba, que é aquele antigo baixo tuba que hoje quase não tem, o baixo tuba, toquei ele por 5 anos. Cantei no coral, cantei no tenor no coral por 10 anos, e fui líder da mocidade. Quando eu tinha 20, 22 anos, 20 e 21 anos, o Senhor me chamou muito forte, começou a falar comigo com 18 anos para frente, muito forte. É como um fogo queimando dentro de mim para eu estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Aí eu comecei a ler muito a Bíblia.
Aí comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, e só que achava muito pouco. E eu fui para o Instituto Bíblico Betel, do pastor Sherlock Souza. Saudoso pastor Sherlock. Pastor Sherlock. Comecei a estudar teologia, fazer um curso. Depois de um ano e meio, eu achava fraco. Eu queria uma coisa mais forte. E Deus tocou no meu coração. Eu estava fazendo curso de engenharia na FEI, aqui em São Bernardo, em São Paulo. Larguei o curso de engenharia mecânica e fui para o IBAD, fui para Pindamonhangaba. Eu fui em 82, então eu fiz 82, 83, eu fiz o IBAD. Fui estudar em Pindamonhangaba. Eu queria alguma coisa mais forte em tempo integral. Então, eu estudei em tempo integral no IBAD durante 2 anos. Fiz o curso 82, 83, 83, 84, e retornei a São Paulo. E depois comecei a galgar funções no Ministério. Passei a ser o primeiro secretário do campo e fui durante 16 anos primeiro secretário do campo. Eu sempre falo que todo secretário vai ser um bom presidente. Eu conheço muitos presidentes que já foi secretário de campo, secretário de igreja. Então, eu fui 16 anos primeiro secretário. Aprendi a fazer ata, aprendi a fazer carteirinha de membro, ficha de membro, fui aprendendo. Todos os cargos que tem na igreja, eu participei. Cuidei de cantina, fui professor de escola dominical, dei aula por 10, 15 anos de escola dominical, enfim, fui fazendo tudo isso. E cheguei ao cargo de evangelista e passei a ser um pregador itinerante. Fiquei 16 anos como pregador itinerante. 16 anos. Trabalhei materialmente, e também exercendo as funções de pregador itinerante. Então, eu não ia para um lugar muito longe, por causa do trabalho. Então, eu fazia viagem dentro do estado de São Paulo, no máximo Rio de Janeiro, cheguei até Curitiba, fazia bate e volta por causa do meu serviço. Então, eu fui desenvolvendo, esse tempo de itinerância me ajudou muito na palavra, me ajudou muito no aprofundamento. E depois que eu saí do IBAD, eu comecei a formar a minha biblioteca. Comecei a formar uma biblioteca, muitos livros, o IBAD incentiva muito a gente fazer isso, e há uma necessidade do pastor ter uma boa biblioteca. Então, a gente foi... Na época, não tinha a internet, não tinha o Google, para a gente ficar correndo atrás do Google, procurando sinônimos, procurando versículos bíblicos. Então, você tinha que ter a concordância bíblica, você tinha que ter a PEB, você tem que ter seus livros aí para você fazer seus estudos. Então, eu fui formando, depois fiz o curso de bacharel na Faculdade Batista das Américas e fui me aprimorando e fui lendo a palavra. E no ano 2000, passei a ser o primeiro vice-presidente do campo do Jabaquara. E no ano 2002, passei a ser o presidente. Meu pai jubilou em 2002, então faz 18 anos que eu sou pastor-presidente do campo do Jabaquara. E então, tenho exercido. Hoje eu faço parte, sou um dos secretários da mesa diretora do Estado de São Paulo, faço parte da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo também, e a gente tem exercido esse trabalho. Hoje, o campo do Jabaquara, nós estamos com 70 filiais e aproximadamente 5 mil membros. Temos missionários na Espanha, um casal na Espanha, temos um missionário na Vila-Lobos, temos 2 missionários na Índia e temos um casal que nós estamos preparando para enviar para Cabo Verde. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui no campo do Jabaquara. Eu acho assim importante, talvez a pessoa fala, como que eu sei que eu tenho uma chamada para o ministério? Como que eu vou saber, como identificar que o obreiro tem uma vocação para o exercício pastoral ou para o exercício do ministério? Então, existem alguns pontos importantes que são
essenciais para se descobrir a chamada. O primeiro ponto importante que eu vejo, o primeiro sinal da vocação é um desejo intenso e absorvente para realizar a obra de Deus. Um desejo intenso e absorvente para realizar a obra de Deus. Para um crente ter noção que tem chamada de Deus para o ministério. Segundo lugar, é preciso, se for uma chamada para o pastorado, e dependendo qual função for exercer, a pessoa ter aptidões para ensinar ou certa medida de outras qualidades necessárias ao ofício pastoral. Então, se a pessoa tem chamada para o pastorado, ela vai ter qualidades de administrador, ela vai ter qualidades de enxergar a necessidade das ovelhas, do membro, enfim. Então, a pessoa, ela vai perceber isso. E a terceira sinal que eu vejo é preciso haver fruto do seu trabalho. Terceiro sinal, fruto do seu trabalho. Você começa a fazer algo e aquilo começa a dar fruto. Quer dizer, a pessoa começa a evangelizar, um membro começa a ganhar almas para Jesus, e o pastor começa a ver que aquela pessoa tem uma sede de ganhar alma, de fazer algo, e o pastor vê com muita qualidade, os grandes pastores, a maioria dos pastores, tem essa visão de enxergar a chamada de Deus na vida do membro, e isso é importante. E o quarto sinal é a aprovação da igreja. A igreja aprova, que nem a nação de Israel aprovou Davi. Quando viram Davi ganhando seus 10 milhares, todo o povo aclamou que Davi estava fazendo, entrava e saía com prudência dentro do povo e fazia um grande trabalho para o Senhor. Agora, após a pessoa perceber que tem essa chamada, um desejo ardente de fazer a obra de Deus e conhecer a palavra, a pessoa precisa se preparar. Não vai cair do céu, não é um comprimido que se compra na drogaria São Paulo, não é um comprimido, não é uma carteirinha que compra na Praça da Sé de pastor, que vai capacitar a pessoa para o pastorado. Charles Spurgeon, o grande Charles Spurgeon, dizia, Charles Spurgeon, que leva 20 anos para formar um pregador. E nessa média para formar um pastor. 20 anos para formar um pregador, um pastor. Para tirar todas as vaidades, peneirar toda a soberba, toda a arrogância, todos os outros interesses, até o ponto dele ter a concentração intensa no fruto para Deus, para a obra do Senhor, para a edificação do reino de Deus. Então, no início, a gente quer ser um Billy Graham, no início, a gente quer ser, como na minha época, um Gesiel Gomes, um Napoleão Falcão, um Valdir Píssego, um Bernard Johnson. No início, a gente tem o desejo de pregar nos grandes estádios, só que a gente ainda não sabe qual é a chamada específica de Deus para nós, qual é a chamada final de Deus. Então, que nem eu comecei como cooperador, passei a ser diácono, o diácono já pregava, já comecei a ser itinerante como diácono, e depois fui consagrado ao presbitério, depois a evangelista, e tudo isso foi anos. Eu fui diácono 10 anos, eu fui presbítero 5, 6 anos, eu fui evangelista 10 anos. Então, eu estou sendo pastor há 22 anos. Então, os cargos, não foi assim. Daqui um ano, tem pessoa que é separada do diaconato, daqui um ano já pensa que já vai ser presbítero. Daqui mais um ano, evangelista, daqui mais um ano, pastor. Eu tive membros aqui que eu fui separar para cooperador. Ele falou, não, pastor, eu não tenho chamado para cooperador, eu tenho chamado para ser evangelista. Eu falei, irmão, você não serve nem para cooperador. Porque para ser evangelista, primeiro precisa passar por cooperador, diácono, presbítero, para chegar a ser evangelista. Você tem que ter paciência, demora para formar um obreiro. Outra coisa importante que a pessoa deve fazer, além do interesse pela palavra de Deus, interesse pelas Sagradas Escrituras, é procurar um curso teológico para fazer. Eu creio que na igreja que a pessoa congrega, existe um curso teológico, existe
um instituto teológico, alguma coisa. E se não tiver, outras igrejas vizinhas ou na própria cidade tem uma escola teológica, tem um curso teológico. E eu não faço distinção, eu não faço acepção. Para mim, a pessoa pode estudar numa escola batista, no seminário batista, no seminário presbiteriano. Se não tiver, você da Assembleia de Deus não tiver uma escola teológica dentro da própria Assembleia de Deus, na sua igreja, que você faz parte. Não faço distinção, não faço separação. Muitas vezes, outras escolas são bem preparadas e muito boas, com muitos bons professores. Então, tem que ser uma boa preparação. Fazer o curso básico de início, depende da vocação da pessoa. Depois, se for o pastorado, eu aconselho a fazer todos os cursos. Quer dizer, o pastorado leva no mínimo 5 anos de formação teológica. No mínimo, 5 anos. Tem membro que imagina que depois dos 5 anos, eu já posso pegar a carteirinha de pastor na minha convenção com o meu pastor e sair por aí dizendo que eu sou pastor. Não, não é assim. Tem gente que fez 5 anos e não é pastor, é membro. Que fez 5 anos de curso de teologia e é membro. Então, o que acontece? A pessoa precisa ter a vocação de Deus. A pessoa precisa ter a chamada de Deus. E essa vocação de Deus, essa chamada de Deus, ela vem através do intenso desejo de fazer a obra de Deus. Eu tenho uma frase que eu criei, que eu quero passar para todos a ouvirem, que é interessante. Eu marquei aqui no papel. Deixa eu ver se eu coloco assim: a fome que você tem de Deus e da palavra revela a intensidade da tua chamada. Olha que frase interessante. Repete. A fome que você tem de Deus e da palavra revela a intensidade da tua chamada. Então, quando algum obreiro vem conversar comigo, eu falo para ele: obreiro, se você não tem fome de escola dominical, não tem fome de culto de doutrina, não tem fome de estudo bíblico, de ouvir pregações, de aprender, então a sua chamada é pequena, a sua chamada é menor. Então, essa frase eu acho maravilhosa. A fome que você tem de Deus e da palavra revela a intensidade da tua chamada. Então, se você tem uma chamada maior, a fome vai ser maior. A fome de Deus é maior. A fome da palavra é maior. A fome que você tem de Deus e da palavra revela a intensidade da sua chamada. Então, a pessoa que tem uma chamada maior de Deus, a fome dela vai ser maior. O preparo dela, ela vai sentir a necessidade de se preparar tremendamente. Quando eu percebi que eu tinha uma chamada de Deus, que Deus estava me chamando, eu me achava ignorante na Bíblia. Eu falei: eu não sei nada. Eu não sei nada da Bíblia, eu não sei nada. Eu tenho que começar a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia 1 hora por dia. E comecei a ler a Bíblia, assim, de Gênesis a Apocalipse. Eu falei: eu tenho que ler a Bíblia e saber toda a sequência e conhecer. E começava a anotar os versículos bíblicos. E fui lendo. Todo ano eu leio, no mínimo, uma vez a Bíblia por ano. Todo ano eu leio uma vez a Bíblia por ano. Quer dizer, pastor que nunca leu Bíblia inteira, tem alguma coisa errada. Tem uma chamada meia... Então, um obreiro que quer exercer o chamado, a obra, eu sempre falo, eu fui ferramenteiro na minha profissão, eu fui gerente de uma retífica de motores, e as minhas ferramentas eram ferramentas de uma usina, de uma empresa, maquinário e tudo. Então, aquelas eram as minhas ferramentas. A partir do momento que eu passei a ser pastor, que eu passei a ser
um pregador da palavra de Deus, a minha ferramenta passou a ser a Bíblia. Passou a ser as Sagradas Escrituras. Então, é a minha ferramenta. A Bíblia fala que seja aprovado, que seja apto nas Escrituras. Então, nós temos que o obreiro tem que ser apto, conhecedor, exímio das Escrituras Sagradas. Tem que ter um conhecimento, e esse conhecimento não vem em um mês. Eu li a Bíblia um mês todinha. Eu acho que não devo mais ler. Eu estou lendo a Bíblia hoje pela 30ª vez. Pela 30ª vez. Então, e tenho vergonha disso. Tenho vergonha. Eu queria ter lido 100 vezes. Então, não é a quantidade só de leitura, mas é a qualidade que você lê, a forma que você vai estudando a palavra. Então, o que eu tinha quando eu senti que eu tinha uma chamada? Aonde eu sabia que estava tendo um estudo bíblico, eu ia lá assistir. Eu ia lá correr. O pastor José Gomes fazia aquele CELOI, o CEMID, fazia a escola de 3 dias nas igrejas. Eu ia assistir. Fui assistir ele no Brás, fui ouvir, fui participar. Onde eu sabia, Abrão de Almeida, dando estudo escatológico, aqui em São Paulo, eu ia ouvir o Abrão de Almeida, entendeu? Então, aonde eu sabia que tinha algum estudo, eu queria aprender, eu queria ouvir, eu queria receber informações para o meu conhecimento. E formar minha biblioteca, e ter meus livros, e poder assim fazer. Por quê? Porque se você não fizer isso, se você não estudar, se você não formar sua biblioteca, você vai ser um pregador, um papagaio. Vai ser um pregador que fica buscando mensagem na internet, procurando mensagem dos outros pregadores, entendeu? E pregando mensagem dos outros. Os meus estudos, as minhas pregações, estão no site do Jabaquara. Não sei se o pastor Éder William já entrou. Eu tenho lá estudos bíblicos, mensagens. Tem mais de 500 mensagens lá, escritas, esboços, entendeu? No site do Jabaquara. Então, eu ponho lá por quê? Porque eu não copiei de ninguém. Eu não copiei de ninguém. Eu formei por inspiração de Deus, fui orar, fui buscar a Deus para preparar a palavra. Então, a formação de um pastor requer tempo. Existe a preparação da igreja, de apoiar essa pessoa que a liderança consegue enxergar que ele tem uma chamada para o pastorado. Como que a gente percebe que uma pessoa tem chamado para o pastorado, para ser dirigente de uma congregação? Como eu percebo aqui na igreja sede do Jabaquara. Eu tenho cultos nos lares, culto de família. Aí eu pego um diácono, um cooperador, e ponho ele para dirigir um culto de família, um culto do lar. E ele começa a frutificar. Ele começa a aprender a cuidar de pessoas. Ele começa a aprender. É um grupo de 15, 12, 20, 25 pessoas, até menos. É o culto no lar, culto de família. Então, é um ponto de pregação. Ele está lá dirigindo o culto na família. Eu tenho vários cultos de família aqui no Jabaquara. Vários cultos. 10, 15, 20. Então, esse obreiro está escalado para dirigir o culto. Então, eu percebo que aquele núcleo, que aquela culto de família, rendeu mais que os outros. Estão trazendo mais almas para batizar. Está tendo um desenvolvimento maior que os outros. O que eu percebo? Que aquele obreiro que eu coloquei lá, ele tem uma chamada maior. Tem obreiros que têm chamada para ser pregador, para ser auxiliar de culto, para cantar hino, para ler a leitura oficial, para dar uma palavra no culto, para até pregar no culto. Mas agora, dirigir uma congregação, ser um pastor, é outra coisa. Precisa ter uma visão uma dimensão maior, uma visão maior. E tem que ter um carinho pelas almas muito maior. Muito maior. Então, essas são as qualidades que vêm ao que tem a chamada para o pastorado. E nisso que vem essas qualidades, o que vai acontecer? Ele vai estudar. Eu nunca vou descartar o estudo teológico. Eu não digo que somente o estudo teológico vai formar o pastor. Não. As experiências dele, do dia a dia, na obra de Deus, pôr a mão no arado, que nem uma pessoa que vem chegar para mim e fala que tem chamada para o campo missionário. E nunca veio no evangelismo.
nunca veio distribuir folheto, nunca veio falar, que chamada que é essa? Deus só usa lá fora, não usa aqui dentro. E só está esperando para ir lá fora, não vai acontecer nada. Então eu sempre falo, o que a pessoa faz aqui, ela vai fazer onde ela estiver. Eu formei vários dirigentes de congregação na sede, aqui do Jabaquara, hoje eles dirigem congregações. O que aconteceu? Eu via estes obreiros interessados em fazer ar livre, em visitar as pessoas, falar, pastor, tal irmão faltou, tal família não está vindo. Eu falei, esse obreiro, ele tem um dom de pastor, ele tem uma chamada diferenciada. E eu percebia isso. A gente percebe, o líder, o pastor, tem essa sexta visão, essa dimensão de enxergar, de ver alguma coisa a mais que outros não conseguem ver. Então a gente consegue enxergar que a pessoa tem um jeito todo especial de lidar com as pessoas. Ela se preocupa com as almas, se preocupa com os crentes que estão faltando nos cultos, se preocupa em quem não está vindo. Então, ela é uma pessoa preocupada com a obra, preocupada com a família, preocupada com as famílias, preocupada em ganhar alma para o reino de Deus. Então, a gente vê, e depois a gente vai colocando, a gente coloca no ponto de pregação, e aquele obreiro fluiu. Ele deu certo, frutificou, está frutificando. Aí eu ponho numa congregação para ele dirigir uma congregação menor. E ele começa a prosperar. E aquela congregação começa a crescer. Quer dizer, como que a gente viu a chamada de Deus? O fruto. Jesus mesmo falou, pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, obreiro que não dá fruto, amado, comprou carteirinha na Praça da Sé. Entendeu? O obreiro tem que frutificar. O obreiro tem que dar fruto. E o pastor, muito mais ainda. E qual é o fruto do pastor? O fruto do pastor é conseguir juntar vidas perto dele. Estar com vidas perto dele. Carlos Spurgeon, no livro que ele tem sobre a chamada, ele fala, um pastor que consegue pregar por 3 anos seguidos, para a mesma plateia, a todo domingo, e ninguém vai embora, e todos continuam congregando naquela igreja, ele tem chamada para o pastorado. Pregar 3 anos seguidos, está ali, pregando para a mesma igreja, o dirigente de congregação, pregando para o mesmo povo, e ninguém vai embora, e ninguém sai. Quer dizer, agora, o itinerante, ele prega um dia em Curitiba, um dia em São Paulo, um dia em Campinas, um dia em Belo Horizonte, ele prega em vários lugares. Mas o pastor, ele prega para a mesma igreja anos seguidos. Terça, no culto doutrina, domingo, na igreja, na Santa Ceia. Ele está pregando, fora outros que ainda dão aula de escola dominical. Então, o povo não se cansa de ouvir ele, porque ele tem chamada. Quem tem chamada de Deus para o pastorado, o que acontece? Grupo de pessoas se juntam a essa pessoa, querem congregar com ela, querem ficar com essa pessoa, querem congregar com ela. Ela tem uma atração, ela tem uma unção de Deus, uma unção que atrai as pessoas, ela tem uma unção que atrai o rebanho. E eu sempre falo, existe um pastor para cada redil, e cada ovelha faz parte de um redil. E aquelas ovelhas vão ouvir a voz do seu pastor, e vão estar congregando ali naquela igreja, porque se sente bem, se sente alimentado, se sente edificadas. Então, e muitas vezes aquele pastor ameaça mudar as ovelhas que ir para onde ele está, para onde ele está indo. Por quê? Porque sente ligado a ele, sente participando do ministério dele. Então, eu acho maravilhoso, e a formação desse obreiro chamado, ela deve ser primorosa. Quanto mais você puder estudar. Primeiro, eu falo secularmente. Para mim, para ser um pastor, no mínimo tem que ter o 2º grau. No mínimo. Ter o 2º grau para ser pastor. Para poder falar melhor, falar direito. Então, eu sei que houve épocas no passado que não havia a condição de a pessoa ter um estudo mais aprimorado, as escolas, distância e tudo mais. Muitos moravam nos interiores, nas roças. Hoje, nas grandes cidades, em todas as cidades, hoje faz todo curso por extensão, por todo meio. Primeiro, tem uma formação secular, uma formação secular.
melhor, o máximo que puder, o melhor que puder. Porque depois você vai sentir falta. Você vai sentir falta lá na frente. Então, no mínimo, para chegar ao pastorado, para ser o pastor, tem que ter segundo grau, no mínimo. Depois, fazer um curso de teologia. Fazer um curso de teologia. Começa com o básico, depois sentiu-se bem e deu conta do recado, sentiu que falta mais um pouquinho, faz o médio, depois faz o bacharel, que é a faculdade teológica, faculdade aprimorado. Tem outros que faz o mestrado, pode fazer mestrado, doutorado e tudo mais, mas, no mínimo, tem que ter um curso de teologia e ter uma formação secular e teológica para poder exercer o pastorado. Conhecer bem aquilo que vai falar, conhecer bem aquilo que vai ministrar. Então, hoje, os nossos membros, nossos jovens da igreja, todos estão fazendo faculdade, todo mundo é formado. Nós temos na igreja hoje pessoas formadas em ciência da computação, formados em administração de empresa, formados em médicos, advogados, tudo. Então, o que acontece? Nós estamos falando com uma plateia formada, preparada. Temos pessoas simples, que nem na igreja de Jabaquara. Eu tenho pessoas simples que quase não sabem ler ou não teve chance disso. Mas eu tenho na igreja também pessoas que têm 2, 3 faculdades. Pessoas que se formaram, tem empresários, tem advogados, tem pessoas bem estruturadas, bem formadas, para poder... E o pastor hoje, ele tem que ter um bom português. Primeiro, falar bem a sua língua natal, falar a sua língua do seu país. Então, falar bem o português, as palavras, os verbos. E no IBAD a gente batia muito nisso. A professora de português batia muito nisso. Você tem que falar certinho os verbos, falar certinho, você não pode errar. O professor Colendo, o diretor Colendo, também ele mostrava para nós como a gente devia ler. Ele mandava ler a Bíblia, mandava um aluno, lê a Bíblia aí, abre a Bíblia e lê qualquer versículo para mim. E ele começava a achar os erros. Olha, você pulou a vírgula, você não parou no ponto, você não deu a interrogação aí da frase final. Então ele mostrava os nossos erros e a gente aprendeu a ler. Eu aprendi a ler a Bíblia no IBAD. Aprender a ler, eu falo, ler com o português correto. Ler com o português correto. Entendeu? Tem pessoas que vai pregar, ele lê a Bíblia, a gente está acompanhando a leitura dele, ele pula as palavras, pula versículo, não fala o plural das palavras. Quer dizer, e quem está ouvindo, quem está lá no auditório ouvindo o pastor que vai ministrar, falou, puxa vida, esse pregador aí nem lê direito, está lendo. E também gaguejar na leitura, ou tropeçar na leitura, tem que ter uma formação. E tudo ajuda. Então, a formação secular, depois a formação teológica, entendeu? E o mais importante é a vocação de Deus, a chamada de Deus. Isso é o mais importante. Então, juntando tudo isso, a pessoa vai conseguir fazer um grande trabalho. Então, e tudo começa com coisas pequenas. Então, quem tem a chamada começa em trabalhos menores, para depois alcançar trabalhos maiores. Então, alguém já questionou, pastor, por que o senhor não coloca eu numa congregação grande? Eu falei, faz a tua congregação ser grande. Ganha almas para Jesus lá e faz ela ser grande. Então, é fácil pegar um trabalho, uma igreja, um campo, uma congregação, que outros já plantaram, outros já colheram, e já tem 100 membros lá. E aí eu chego lá, eu não ganhei os 100, o outro que ganhou, eu chego para pastorear os 100. Então, muitas vezes é fácil agir dessa forma. Mas eu quero ver a pessoa pegar a igreja menor e com o seu pastorado a igreja crescer, a igreja desenvolver. E o mais bonito é o ministério ver o fruto do seu trabalho. A mesma palavra que o povo falou para Josué, a gente deve falar para os obreiros hoje. O povo falou para Josué, se Deus for contigo, como foi com Moisés,
ouviremos a você em todas as coisas. Se Deus for com você, como foi com Moisés, te ouviremos em tudo. Então, o pastor da mesma forma. Se o povo vê Deus no pastor e vê a boa qualidade, a boa qualificação, então você vê hoje as igrejas, as qualidades das igrejas, né? Tem igrejas mais elitizadas, porque o pastor é mais bem formado. Tem igrejas menos elitizadas, tem as igrejas de bairro, as igrejas da periferia. Então, tudo depende dessa preparação do pastor, Então, e outra coisa muito importante, muitas vezes o estudo demasiado pode sugar a espiritualidade. E a pessoa tem que tomar muito cuidado para não subir para a cabeça, que nem quando eu me formei no IBAD, depois fui fazer a Faculdade Teológica da Batista das Américas, o curso de bacharel, eu percebi que eu estava muito crítico a quem ia pregar. Eu achava os erros de português, achava os versículos que ele lia errado, começava a achar todas as coisas erradas que a pessoa fazia. Eu comecei a ficar preocupado com isso. E comigo mesmo, comigo, meu coração. Eu falei, eu não posso ser crítico, eu não posso... porque tem pessoas que não teve a oportunidade que eu tive. Teve pessoas que não teve a oportunidade que eu tive de estudar, de se preparar. Então, são pessoas mais simples. Então, a gente tem que... porque, de repente, nenhuma igreja vai prestar para a gente. Nenhuma igreja vai prestar para a gente congregar, porque a gente vai achar defeito em todas. Alguém até disse, se você procura a igreja perfeita para congregar, não faça parte dela, porque você vai estragar essa igreja. Então, é importante a gente ser humilde, manter a humildade, mesmo com muito estudo. Então, eu admiro pessoas com muita formação, com uma humildade. Eu pude conhecer pessoalmente o pastor Antônio Gilberto, um grande teólogo, grande escritor, cientista, um grande homem de Deus, grande escritor, que dirigiu a ETAD, que fez grandes trabalhos. Eu pude conhecer a ele pessoalmente, tanto a ele como a Abraão de Almeida, pessoas humildes, pessoas simples, que recebia a gente, atendia a gente com toda a simplicidade. Então, e não mostrava nenhuma arrogância. Não tinha negócio de marcar a hora para falar com ele. A pessoa, ele encontrava a pessoa, ele ia em encontro do povo, das pessoas, e recebia quem chegava perto para falar. Pastor Silvano, é o seguinte, o Instagram está me dizendo que falta 1 minuto e 30 segundos para encerrar. O senhor nos deu uma aula aqui, meus queridos internautas, pastor Silvano Doblinski é um pastor pedagógico. Ele está nos dando uma aula magna. Pastor Silvano, o senhor topa futuramente a gente fazer uma outra live, parte 2? Porque não deu para esgotar o assunto. Pode. Não falamos muitas coisas Não devo falar muito, não. Pastor, o senhor tem muito café no bule. Faz o seguinte, pastor. O senhor tem que concluir em 30 segundos, porque o Instagram vai derrubar a gente aqui, nós vamos desaparecer como se fosse o arrebatamento da igreja. Correto. Então, eu vou pedir para o senhor agradecer, fazer as considerações finais e já dar a bênção apostólica, que já começou a contagem regressiva para mim. O senhor tem aí 1 minutinho. Eu quero agradecer ao pastor Éder Williams, grande professor de teologia, diretor da Escola Teológica em Curitiba, no Paraná, e nosso amigo também, pastor presidente e da Convenção do Paraná, pastor Davi Segundo Barreto, nosso abraço, nosso amigo, companheiro, todos os internautas que entraram, que assistiram, aqui eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou vendo aqui Bianca, Sandra. Falta 10 segundos. Vários membros. Deus abençoe. É a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus,